Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versos de número 21 e 22. E com esta leitura nós queremos abrir o nosso programa de hoje, edição de número 138, o programa evangélico A Voz Congregacional, o último programa do ano de 2017. Pela graça de Deus, depois de mais uma semana, estamos de volta para levar até a sua casa, até o seu coração, até você, onde quer que você esteja, o melhor da palavra de Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou nesta tarefa, nesta missão que não é fácil, que é propagar o seu evangelho, né? Como ele é, sem alterar nem para mais nem para menos, né? Mas anunciá-lo com transparência e com fidelidade. Só mesmo a graça de Deus para nos manter firmes neste propósito, né? Quando vivemos em uma época onde há tantas ideologias, tantos ventos de doutrina, mas estamos aqui firmes pela graça de Deus, não é? E que o Espírito Santo esteja abençoando mais esta programação, de forma que o nome do Senhor seja exaltado, o Evangelho seja honrado, e de forma que sua vida, não é, seja ricamente abençoada. Você que faz parte da grande família CPAD FM 96.1, você que faz parte da grande família evangélica em geral, você que faz parte da família congregacional, e você que de repente não possui um credo, né, religioso, mas é amante da palavra de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, né, tem interesse e curiosidade em ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo esteja, através dessa programação, dos cânticos que serão tocados aqui, os hinos, através também da pregação da devocional que teremos, né? Que o Espírito Santo possa estar iluminando a sua compreensão, né, acerca das coisas de Deus, e iluminando a sua vida espiritual como um todo, tá bom? Você que é da grande João Pessoa, você que é de qualquer outra parte da Paraíba, do Brasil e até do mundo, onde as ondas desta emissora estiver chegando, seja via rádio, seja via internet. Para a realização de mais este programa, se encontram aqui no estúdio da CPAD FM 96.1, este que vos falo, o pastor Samuel Santos, e aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação. Na operação de áudio, aqui com todo o seu brilhantismo e eficiência, nosso amado irmão Lucas. Hoje não teremos o nosso momento social com o diácono Euclides, que sempre está aqui representando a Secretaria de Missões, porque ele está viajando, né, aproveitando essa época do ano, está visitando seus parentes, mas nós queremos aqui desde já mandar um alô especial para ele, para sua esposa Maria José, para todos os seus familiares ali na cidade de Sapé, não é? Bem, o programa está apenas começando. Muita coisa boa vem por aí. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante e oportuno também. Vamos falar hoje sobre a grande tribulação, né, que é um dos acontecimentos que haverá antes da consumação de todas as coisas, né? Exatamente naquele período da volta de Jesus, mas quem vai explicar isto melhor é o pastor Eudes Lopes, que já está aqui a posto, tá bom? Estou apenas dando uma palhinha aqui para adiantar e aguçar a sua curiosidade. Vamos
orar, invocando a bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Fica aí, viu, sintonizado. Não saia, não mude de estação, não vá para a internet, não vá para a televisão. Fica aí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo ano de 2017 que está se encerrando. Ó Deus, queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção e tuas provisões para com as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas e o teu povo em geral. Se servir a nos abençoar neste último programa de 2017, dá-nos graça, capacita-nos, ó Deus, pelo teu Espírito e abençoe todos os nossos ouvintes da CPAD FM 96.1 que se encontra aí sintonizado, recebendo a tua bênção. Abençoe as igrejas espalhadas aqui nesta cidade, nesse estado, na nossa região Nordeste, no Brasil e no mundo. Que tudo o teu nome seja glorificado. Fala às nossas almas que tanto carecem de ti, renova nossas forças físicas e espirituais. Nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Rose Nascimento a linda canção Ao Estrugir da Trombeta. E é sobre este assunto que iremos falar daqui a pouquinho, mas antes queremos aqui mandar um alô todo especial, né, para os nossos ouvintes de cadeira cativa, aqueles que nos acompanharam ao longo do ano de 2017. Sintam-se todos abraçados indistintamente, né? São muitos ouvintes e nós queremos honrar a todos, né? Agora, especificamente, tem alguns que sempre estão nos pedindo um alô, né? E nós estamos devendo alô para alguns irmãos e queremos aqui fazer a menção de alguns nomes, né? Queremos mandar um alô especial para nossa irmã Arlene Pessoa, lá do bairro dos Estados, ela que não perde um programa, né? E também o irmão Josias Penaforte, lá dos bancários, né? Esses dois irmãos são duas bênçãos, né, na minha vida, e eu quero aqui manifestar publicamente o meu carinho, meu apreço por eles, né, irmã Arlene Pessoa, irmão Josias Penaforte. E também para o presbítero Franklin, da Igreja Congregacional no Valentina, né? Ele que também não perde uma programação nossa. Então, para ele, para os amados irmãos aí, é o nosso abraço especial. Também para o presbítero Alessandro, né, dirigente da congregacional lá em Mangabeira, né? Congregação no caso da Igreja Congregacional de Bahia. Então, para todos esses amados irmãos e ainda para outros que a gente às vezes nem lembra, né? Aqui o nosso ósculo santo, tá bom? Não sei se o pastor tem mais algum nome aí na lista dele, mas os que eu lembro são esses. Que Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, pastor Eudes, a paz do Senhor, boa tarde. O que é que temos de bom para os ouvintes hoje? Bom dia, este último programa do ano, né? É bom dia. É bom dia, é verdade. É o costume. Senhor, pastor Samuel, Lucas, nossos queridos ouvintes, é uma bênção nós estarmos aqui nesta manhã, no final desta manhã, com a grande responsabilidade e o privilégio dados por Deus, né, de compartilharmos com os ouvintes esse assunto que é de grande importância para a igreja, especialmente na atualidade, né? E querendo aproveitar isso aí para desejar a todos os nossos ouvintes, nossos amados irmãos, que Deus abençoe neste novo ano, dando muita graça, muita bênção, principalmente na vida espiritual, que sejam renovados pelo Espírito, sejam cada dia mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bom, né? É nosso desejo, é uma boa festa de final de ano, né? Tudo para a glória de Deus. Crente é assim, né? Com saúde, né? Mesmo com dificuldade, não tem problema não, né? Desde que esteja na presença de Deus, né, pastor? É verdade. Em comunhão com Deus. Pastor, fica à vontade, viu, para compartilhar com os ouvintes o tema desta manhã, que é este assunto aí que mexe, né, com os ânimos, né? Que é o assunto da grande tribulação, que é um dos eventos que ocorrerão na consumação de todas essas coisas quando Jesus estiver para voltar, não é isso? Fica à vontade, pastor. É verdade, pastor Samuel. Eu queria, queridos ouvintes, só fazer uma revisãozinha bem rápida, né, sobre a questão da escatologia, né? Nós já trabalhamos aqui junto aos ouvintes, compartilhamos, ministramos sobre a questão da escatologia individual, que trata de dois temas, a morte e o estado intermediário, e nós já iniciamos a escatologia geral, ou cósmica, falando sobre a segunda vinda do Senhor, que é o primeiro grande tema, que é muito bem documentado, não há dúvida entre os teólogos protestantes. A palavra de Deus revela, e é ponto pacífico, né? Falamos sobre o arrebatamento da igreja, né? E agora vamos falar hoje sobre a questão
da grande tribulação, né? E teceu alguns comentários. Eu queria logo de antemão avisar que no estudo da escatologia nós não podemos dogmatizar todos os temas, né? Porque no meio teológico, evangélico, existe divergência entre homens santos de Deus, um pensa de uma maneira, outro de outra. No entanto, a gente não pode deixar de compartilhar com a igreja aquilo que, os fundamentos, né, o assunto. Existe alguma divergência que não vai nos interessar aqui, eu apenas informar, mas o que é essencial, com certeza, nós iremos compartilhar com nossos queridos ouvintes. Muito bem, vamos começar o seguinte, preste atenção, quando o sermão escatológico do Nosso Senhor Jesus Cristo está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eu estava olhando hoje pela manhã, Mateus ele faz uma pergunta a Jesus mais abrangente do que os outros, ou melhor, os apóstolos fazem uma pergunta registrada por Mateus de uma forma mais abrangente do que os outros escritores fizeram. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, na resposta que Jesus dá a essas 3 perguntas, quer dizer, uma pergunta dividida em 3 partes, aí você vai encontrar uma resposta que é mais abrangente do que a registrada pelos outros evangelistas, né? Evidentemente, quando eles perguntaram quando acontecerão estas coisas, está se referindo àquilo que Jesus falou sobre o templo de Jerusalém, né? Mas ele avança sobre a questão da segunda vinda e o fim dos tempos. Então, eu queria justamente falar sobre essa questão da grande tribulação, porque é algo que está previsto relacionado aos fins dos tempos, né? Então, o que é a grande tribulação? É um período abreviado de tempo. O senhor leu, não foi? Foi. Por causa dos eleitos seria abreviado, né? 7 anos, aqui tem uma interrogação, né? Depois a gente comenta sobre isso aí. Em que Deus derramará os seus juízos sobre o mundo incrédulo, perverso e mau, tempo esse nunca igualado, nem antes nem depois dele. Jesus disse que não aconteceu, né, nada comparado com aqueles dias, né, nem antes nem depois deles. Então é por isso que nós fechamos a questão numa grande tribulação por um tempo determinado por Deus, né, quando Deus irá tratar com juízo a humanidade. Esse assunto é revelado no Antigo Testamento. Eu vou citar alguns textos aqui, mas não vou citar o texto, vou só citar a referência. Daniel capítulo 12, versículo 1, Isaías capítulo 2, 6 a 12, Obadias versículo 15 e 16, Joel capítulo 2, 30 e 31 e o capítulo 3, versículo 1 a 17. E outros textos que falam sobre um grande dia de um ajuste de contas, né, sem seu juízo final, com a humanidade da época por questão da impiedade por causa do pecado. O assunto é confirmado no Novo Testamento, é ratificado, né, o confirmado. O texto que você leu de Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, o texto correlato em Marcos capítulo 13, 19 e 20, o texto de Lucas 21, 25 e 26, e vai agora encontrar Apocalipse capítulo 8, versículo 8 a 9 versículo 21. Então o assunto ele é revelado inicialmente no Antigo Testamento e confirmado ou ratificado com a doutrina exposta no Novo Testamento. Muito bem. A abrangência deste evento, o mundo inteiro, né? Porque lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, podia até me ajudar, Samuel, na Bíblia, para a gente localizar rápido, né? 3:10. 3:10, nos é dito da hora da aflição que há de vir sobre o mundo inteiro. Leia, por favor, para os ouvintes ouvirem. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Então esse período, né, ele é todo abrangente, abrange o mundo inteiro, todas as pessoas, né? Tempo é um período abreviado, porque Jesus disse que por causa dos eleitos, esse período seria abreviado, porque se nenhuma carne sobreviveria a ele. É verdade. Né, se não houvesse esse limite posto por Deus. Aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão de 7 anos da tribulação, porque
Aí isso remete a uma profecia lá em Daniel, no capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, né? E um grande segmento de teólogos protestantes entende que esse período tribulacional corresponde à 70ª semana da profecia de Daniel. Então, se assim for, nós teríamos uma semana de anos que corresponde a 7 anos. Então, seria um período de 7 anos à luz do texto de Daniel, né, e uma interpretação dispensacionalista, né? Outra coisa, o que leva Deus a tratar o mundo com tanta rigor, né, nesse período de grande tribulação? Olha, querido, 2 grandes atributos de Deus: a sua santidade, que está sendo ultrajada pelos pecados dos homens, né, e a sua justiça, que exige uma punição do pecado, do pecador. Então, esses 2 atributos levam, né, Deus a tratar o mundo com justiça e com rigor. E isso não é novidade, não, porque nós temos na história da humanidade que o dilúvio foi a consequência dos pecados dos homens, que Deus tratou todos com justiça, e só quem escapou foi Noé e a sua família, né? O caso de Sodoma e Gomorra, que são cidades que foram destruídas por Deus, né, para exemplo da humanidade, para refrear o pecado do homem. Então, isso aí é a motivação da grande tribulação, ou seja, as bases que levaram Deus a definir em seu programa esse período de punição das pessoas neste mundo. Agora, eu queria, assim, sinalizar alguns acontecimentos dentro deste período, né, de tribulação. Olha, o aumento da iniquidade, conforme é dito lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. O texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, mostra o retrato da humanidade que estará vivendo nesse dia, né, de impiedade, né? Os homens perderão o controle totalmente, a ética vai desaparecer, o temor a Deus, e o texto sagrado descreve a geração, né, deste período como uma geração terrível, né? Você quer ler um pouquinho aí, Samuel, por favor? Ok. 2 Timóteo, capítulo 3. Começa aí. Verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Esse aumento da iniquidade vai gerar o quê? O esfriamento do amor, como Jesus falou, né? E a consequência no meio do cristianismo é a apostasia. Então essas questões estarão dentro na fase inicial da grande tribulação. Então isso é bom que a gente entenda. Ora, agora veja bem, lá no Apocalipse se revela que nesse período vai haver uma intensa operação do dragão. No capítulo 12 de Apocalipse você vai encontrar Deus revelando que esse dragão, que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele vai começar a agir intensamente nesse período tribulacional, né? Digamos assim, seria as rédeas dele, né, seriam afrouxadas um pouco mais, né, para ele poder agir. É só ler o capítulo 12 do livro de Apocalipse, né? O aparecimento das 2 bestas, a besta política e a besta religiosa, o anticristo e o falso profeta, está lá em Apocalipse capítulo 13, né? E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a 12, Paulo, inspirado por Deus, ele mostra o aparecimento, né? Ele diz o seguinte, que a segunda vinda do Senhor não ocorrerá sem primeiro acontecer a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Aí descreve o perfil
deste indivíduo, desse líder político, que estará em evidência neste período tribulacional. É conhecido também como anticristo. É, né? O anticristo, exatamente, muito bem. E a besta, a segunda besta e a besta religiosa é o falso profeta. Isso tudo está lá dentro do Apocalipse, capítulo 12, e dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O juízo de Deus neste período, uma intensa perseguição à igreja ou Israel, né? Para uns, né? Ou para um segmento grande dentro do cristianismo, a igreja estaria arrebatada nos céus, né? E quem iria sofrer perseguição seria a nação de Israel. E outros entendem que é o Israel espiritual, a perseguição seria contra a igreja. Não estou dogmatizando nada aqui, estou apenas informando aquilo que nós estudamos dentro da escatologia. O juízo de Deus neste período, aí você vai encontrar o quê? A questão do toque de 7 trombetas do Apocalipse e o derramar de 7 taças, né? Eu estou excluindo aqui no momento os 7 selos, porque existe uma ideia de que esses selos estão sendo abertos na história desde o início da igreja. Foram abertos os selos, aí as coisas irão acontecer. Se os selos também fizer parte do juízo divino, então estaria aqui 7 selos, 7 trombetas, 7 taças no período tribulacional. Agora é interessante, estava observando hoje, queria que você lesse aí, Samuel, Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. A trombeta é uma advertência, né? O toque da trombeta era para chamar a atenção do povo, para divertir o povo, para avisar o povo. Aí as trombetas são tocadas, né? A sexta, porque a trombeta já é o arrebatamento, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Como nós ouvimos aqui, quando a angélica trombeta, a música foi tocada, então a 7ª trombeta não estaria aqui. Veja o resultado do juízo de Deus através dessas trombetas em Apocalipse 9, versículo 20 e 21, perante a humanidade. Leia. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Veja bem, quer dizer, o juízo de Deus caindo sobre a humanidade, ferindo a terra, ferindo a água, ferindo a economia, deixando o mundo num estado deplorável, né? É verdade. Mas não gerou o que arrependimento nesse pessoal que escapou da destruição nesse dia. Por quê? Aqui porque são os não toques da houve quinta e da uma sexta operação do Espírito Santo de Deus. O indivíduo só vai se voltar para Deus quando o Espírito de Deus revela a ele o seu pecado e revela Cristo. É verdade. Pastor, no caso aqui, o capítulo 9 fala sobre o toque da 5ª e da 6ª trombeta, não é isso? Exatamente. Não, mas você tem a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, aí tudo é juízo. Quando chega na 7ª, já a ideia ali é que estará ocorrendo a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim, né? A trombeta soará. Que trombeta é essa? A última trombeta. Entende? Agora, com as taças, diz a Bíblia, lá em Apocalipse, será consumada toda a ira de Deus. Quer dizer, aquilo que foi advertência com as trombetas, aqui não tem mais escapatória. Não tem mais possibilidade de perdão, porque a ira de Deus está sendo consumada e a humanidade sofrerá o juízo de Deus. A tribulação acabará com o segundo advento de Cristo. Vamos ler o texto. É Mateus capítulo 24, versículo 29 ao versículo 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja aí, né, que o texto sagrado está falando aí, né, que quando termina a tribulação, aí tem ocasião a segunda vinda. Parece o Senhor Jesus. Aí tem agora uma questão a ser tratada aí, que eu vou agora comentar as 3 teorias básicas sobre este assunto, no que se refere à segunda vinda de Cristo e ao consequente arrebatamento da igreja. Existe uma visão chamada pré-tribulacionista, que diz o seguinte: a tribulação, ela
ou melhor, a igreja, a segunda vinda de Cristo e o consequente arrebatamento da igreja acontecerá antes do período tribulacional. Para isso acontecer nessa visão, pressupõe um arrebatamento secreto. Porque, na realidade, a segunda vinda, a manifestação em glória de Cristo se dará após a grande tribulação, como você leu o texto aí de Mateus. É verdade. Não é verdade? Então, existe essa linha chamada pré-tribulacionista, que é um grande segmento da igreja brasileira e americana, que diz o seguinte: olha, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será levada antes da sua instalação. Porque tem um texto ali, lê aí Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Samuel, deixa eu ver aqui. 13. Ou é 2 e... eu vou lhe ajudar aqui, viu? O 13 no caso. Lê o 3, versículo 10 e eu vou ver aqui. O 13:10 diz: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Este é o texto que fala sobre a marca da besta também. Aqui é o capítulo 2, versículo 3 e 10 diz o seguinte: porque desta atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para os que habitam sobre a terra. Essa guardar aqui, aí os evangélicos se dividem, os teólogos, né? Um diz que é guardar levando para o céu, né? O outro se diz que é guardar durante. Então existe esse pensamento aí divergente. Existe uma ideia que nós chamamos de meso ou mid-tribulacionismo, ou seja, a igreja será levada, ou melhor, a segunda vinda de Cristo e o consequente arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Depois de passar 3 anos e meio na fase inicial, quando as coisas começarem a se complicar para a igreja, Jesus virá e levará para si. É chamado meso ou mid-tribulacionismo. E aqueles que ensinam que a igreja será a segunda vinda de Cristo, o consequente arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Então, são essa linha de pensamento que qualquer pastor que está me ouvindo sabe disso, que se estudou no seminário. Qualquer crente que estudou teologia sabe que essas 3 linhas de pensamento fazem parte desse estudo, não é? Agora, o importante é que a gente entenda o seguinte: olha, este acontecimento é uma realidade. Uns acham que já aconteceu no passado, porque realmente Israel sofreu muito, especialmente a cidade de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando Tito, general romano, invadiu a cidade e matou muita gente, acabou com tudo, não é? Destruiu o santuário, acabou com tudo lá, deixou pedra sobre pedra, cumprindo essa profecia de Jesus, atendendo uma pergunta dos seus discípulos. Então isso aconteceu, e uns acham que isso aconteceu, que, digamos assim, o Apocalipse, quase toda a exceção do capítulo 20 ao 22, aconteceu já no passado, naquela época. Outros acham, que são chamados preteristas, outros acham que está acontecendo ao longo da história da igreja, mas os historicistas, e outros acham que isso é tudo futuro. Quer dizer, Apocalipse capítulo 1, a 3, nós teríamos aqui a igreja na sua existência. Do capítulo 4 em diante seria escatologia, seria futuro, seria uma visão futurista do programa divino. Então, estão diante dos irmãos algumas informações sobre esta questão. Você pode pegar qualquer livro de teologia sistemática e na última parte dele você vai encontrar as doutrinas das últimas coisas. E ali estudar, olhar aquilo que eu estou falando aqui nesta manhã. Ok, que Deus abençoe a vida do pastor Eudes e a vida dos ouvintes, que todos possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Este assunto é um assunto muito importante. Os últimos acontecimentos da história da humanidade, e este período aí chamado de grande tribulação, ele faz parte, pastor? Inclusive aqui em Apocalipse, eu acho que foi um dos poucos textos que a gente não leu. Opinião minha, assim, eu descarto totalmente a possibilidade desse assunto já ter acontecido no passado. Eu acho que coisas estão acontecendo ao longo da história e essas coisas vão se intensificar profundamente dentro do período tribulacional.
Essa é a minha visão e acho que eu não estou errado não, mas respeito aquele que pensa ao contrário. Ok. Eu acho que um dos poucos textos que nós não lemos sobre este assunto, né, que está, como o senhor falou, bem documentado nas páginas do Novo Testamento, é Apocalipse 7, a partir do verso de número 13, que diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é um fato, né, pastor? Esse acontecimento, né, que está ligado à volta de Jesus. Como o senhor falou, se antes, se durante ou se depois, é uma outra história, mas ligado à volta de Jesus vai ter esse momento chamado de grande tribulação, que serão dias terríveis na história da humanidade, naquele período, que não se assemelha a nada de ruim que já aconteceu, do que está acontecendo na história da humanidade. É interessante que... É por isso que eu falei que é um período de tempo, né? Definido. Agora, são 7 anos, aí a gente teria que pensar na questão do dispensacionalismo, acerto das reis na semana de Daniel e assim por diante. Né? Certo. Aí interessante é o seguinte, é que o mundo já está do jeito que está, de cabeça para baixo. Eu disse que era um período abreviado. Abreviado, Mateus, que lá em Apocalipse, escrevendo a uma das igrejas, Jesus disse que teria tribulações de 10 dias. 10 dias aí seria um período, digamos, pequeno, né? Aí você compactua com a questão de Mateus, que fala que é um período abreviado por causa dos eleitos, que senão ninguém iria subsistir se não fosse essa brevidade dada por Deus a esse assunto. Ok. A pergunta que eu quero fazer agora, eu acredito que é uma pergunta que muitos ouvintes podem estar fazendo também. O mundo já está de cabeça para baixo, pastor. É tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo. E a Bíblia ainda fala deste momento que vai superar todas as tragédias da humanidade. Olha, Samuel, aquilo que eu falei, né? A santidade de Deus, né? E a sua justiça exigem isso. Isso não tem nada a ver com o juízo final, não. O juízo final é outra coisa. Isso aqui é um período aqui neste mundo, as pessoas vivas, né? Sem serem ressuscitadas, mortas, né? Porque o juízo final, que nós devemos falar mais na frente, trata de pessoas ressuscitadas. Aqui não, estou falando de gente que estarão vivendo neste mundo. Então vai atingir a humanidade toda. E a gente já começa a ver os prenúncios, Samuel. O prenúncio do que vai acontecer no futuro, a gente está vendo agora. É verdade. O descontrole na economia, olha, tanta egoísmo, tanta desgraça, e principalmente a questão do afastamento de Deus, né? O pessoal só pensa em festa, só pensa em folguedos, né? E não estão procurando a Deus. Em Apocalipse 6,15, aproveitando o que o senhor falou aí, diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, dizendo: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E Jeremias 30,7 diz: como será terrível aquele dia? Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. No caso, aí tem um detalhezinho aqui, Samuel, essa questão porque dentro da escatologia, essas 3 séries de juízo de Deus, de tratamento de Deus com a humanidade, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, uns acham que terminou um, começa o outro, e outros acham que são superpostos. Eu penso que a superposição cabe na análise, na compreensão do assunto. Observe que aqui a abertura do 6º selo é a grande tribulação. É verdade. Como você falou, é a ira do Cordeiro sendo derramada sobre o mundo iníquo, perverso. Iníquo. Como a gente leu aqui, 2 Timóteo 3, né? O mundo vai estar cheio de pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas e etc, etc. Então, um mundo como esse vai esperar o quê da parte de Deus, a não ser o castigo, né? O juízo, né? É verdade. Aí vai atingir mar, terra, rios, a planta, envolve toda a natureza, né?
era punida por Deus por causa do pecado do homem. E o que a gente vê acontecendo no mundo hoje, né? E Deus como você falou, já é um prenúncio, né? Disso aí, né? Sem dúvida. O mundo está do jeito que está porque assim, o mundo está esquecido de Deus, né, pastor? Pastor Samuel, toda a catástrofe que a gente tem conhecimento através das redes sociais, da televisão, jornais, etc., aqui no meu coração se enche de temor, né? Porque Deus está tratando. É verdade. Vem de Deus. Não, mas isso é natural. É natural, mas é Deus comandando a natureza para punir o homem. E para despertar no coração do homem o arrependimento. Olha, vai acontecer isso. Ninguém escapa do juízo divino. Isso é, a igreja, você que é crente, irmão, saiba disso. Deus, ele já nos perdoa em Cristo, glória a Deus por isso. No entanto, Deus, ele pune o pecado, inclusive do crente. Se não houver arrependimento, confissão e reparação. É verdade. E o senhor falou aí, né, da questão desses acontecimentos ser, entre aspas, natural, né? É natural porque ao longo da história sempre aconteceu, né? Mas sempre aconteceu também já como consequência da ruindade da humanidade, do pecado da humanidade. Mas nunca na proporção que está acontecendo e nem na proporção que acontecerá nesse período chamado de Grande Tribulação, é isso? Olha, observe, Samuel, no Apocalipse, quem abre os selos? Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é que rompe o selo daquele livro que estava selado. Quem é que toca as trombetas? Os anjos designados por Deus. Quem derrama as taças? Anjos designados por Deus. Então o juízo é de Deus. Para que o mundo se arrependa, né? E é interessante que aquele texto que a gente leu em Apocalipse diz que muitos não vão se arrepender, como a gente vê hoje. As coisas acontecendo no mundo, as pessoas reclamam, mas não se arrependem, né? Quer dizer, é verdade. Não todos, a gente não quer generalizar, mas uma boa parcela. Então, era para a sociedade estar dia e noite clamando a Deus, né, pastor? Pelo que está acontecendo no mundo e pelo que ainda vai vir, né? Exatamente. Então a igreja tem que pregar essas verdades, né? Ninguém quer falar mais de, né? Que tudo é bênção, que é só vitória. Só que é bênção e solução de problema, né? Uma vida assim, de floreio, né? De benesse aqui neste mundo, mas está previsto isso aqui. Vai acontecer, porque está profetizado. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então vai acontecer. Então a igreja tem que estar preparada. Se nós vamos antes, durante ou depois, não interessa. O fato é que a igreja tem que estar consciente que isso vai acontecer, está profetizado por Deus. É verdade. Interessante que estamos às vésperas de 2018 e alguém deve estar perguntando aqui. Mas o programa do ano falando de grande tribulação, Lucas? Não tem uma palavra de ano, de esperança para 2018? Não, para o crente em Jesus Cristo tem esperança. Porque é dito aqui, logo após a tribulação daquele dia aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Eu falei, quando eu orei, falei sobre proteção, cuidado e provisão. São três coisas que Deus sempre derramará sobre o seu povo: o cuidado, a proteção e as provisões. Então, para o crente, não há mais nenhuma condenação, está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. É verdade. É para o crente genuíno, quer dizer, ele está sob as bênçãos de Deus. Aliás, Paulo já disse que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, para a igreja, a perspectiva é de futuro promissor. Não no mundo material, mas no que se refere às coisas de Deus. Agora, para o mundo, a expectativa é de terror, né? O interessante é o seguinte, é que as pessoas são utópicas demais, né? As pessoas querem felicidade eterna neste mundo, né? Não pensam na eternidade, não pensam no verdadeiro futuro, né? Que está ligado à volta de Jesus, não é isso? E é interessante que a gente, todo ano, nesse período de Réveillon, né? A gente fica desejando boas festas, fotos de felicidade, né? Para todo mundo. Mas a gente sabe, no fundo, que quanto mais o tempo vai avançando, passando, a expectativa é que não melhore, mas piore, né? Como a Bíblia diz já, e como a gente tem visto realmente acontecer. Porque o que aconteceu, por exemplo, em 2017... não aconteceu em anos anteriores. A gente viu neste ano, no decorrer deste ano, muita coisa que assombrou muita gente e que as pessoas não estavam preparadas, né? E durante o Réveillon de 2016,
muitos desejaram, né? Felicidade, mas veio o ano de 2017 e as lutas aí presentes, então a gente tem que ter esperança por um lado, mas por outro lado a gente não pode fechar os olhos para a realidade, né, pastor? É verdade, inclusive o texto de Lucas, eu não sei se eu vou encontrar aqui, porque a Bíblia diz assim, que homens desmaiarão, né, na perspectiva do que iria acontecer. É verdade. Que vai acontecer, né? Nesse dia, nesses dias, né? Então a igreja deve ter esperança. Eu vou pregar sobre isso amanhã à noite, né? Mas não os é três esperança tempos na vida do homem: o passado, o presente e o futuro. Mas não é uma passado, coisa utópica, gratidão, né? Futuro, a vida de comunhão com Deus, e o presente e o futuro é esperança nas promessas que Deus já deixou para a sua igreja. Amém. Que se cumprirão inexoravelmente, porque Deus é Deus, né? Amém. Glória a Deus, né? Vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual, daqui a pouco voltamos com as considerações finais. Jesus vem buscar sua igreja amada. Devemos estar prontos a esperar. Jesus vem nas nuvens seu povo buscar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Ele prometeu, ele é Deus e não falha. Iremos ao céu, é fiel sua palavra. Por isso, irmão, devemos vigiar, pois à meia-noite um grito vai soar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Chorar sem consolo. Cuidado, irmão, põe tua vida no altar. Não deixa o fogo em você se apagar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Homens vão surgir pra lutar contra a igreja. Ó irmão, não tem, mas é de Deus a peleja. A noiva de Cristo daqui vai partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Ok, acabamos de ouvir na voz de Esteves Jacinto o hino intitulado O Dia da Vitória. Pastor Eudes, as considerações finais. Essa é a minha alegria imensa de fazer parte da família CPAD-FM, né? E temos esse programa Voz Congregacional. Estamos terminando este ano com alegria, com vontade de chegar. Quando chegar 2008, a gente estava mais forte, mais animado, né? Para fazer a obra do Senhor. Essa é a nossa ideia, né? E agradecer a Deus pelo passado, que já aconteceu, né? Hoje vivendo o presente, e amanhã, que é futuro, está nas mãos do Senhor nosso Deus. E a todos os nossos ouvintes, Deus lhes dê um ano novo muito abençoado, né? Na presença de Deus, e vá para a igreja.
Você louvar a Deus, agradecer, né, por este ano que está terminando e receber o novo ano das mãos do Senhor, né, para a glória dele, né? Amém. Aqui fica também, né, a nossa gratidão a Deus por tudo que aconteceu neste ano de 2017, por todo o trabalho realizado aqui na CPD FM 96.1. Que Deus abençoe a direção da rádio, né, na pessoa do pastor Osiel e todos os seus cooperadores aí, auxiliares, né? E que Deus abençoe cada programa que aqui tem levado a sério a pregação do Evangelho. Deus abençoe as igrejas, a grande pessoa. Vamos orar finalizando aqui a nossa programação de hoje e que Deus possa dar a cada um 2018, né, de bênçãos, principalmente espirituais, né? Vamos orar agradecendo a Deus. Santo e bendito Pai Celestial, queremos te louvar, te bendizer por mais um dever cumprido, Senhor, aqui nesta emissora. Te agradecemos porque o Senhor, apesar de nossas limitações, tem nos usado aqui para proclamar a Tua palavra. Pedimos que a Tua bênção continue se estendendo sobre nós no ano de 2018, não somente sobre o programa Voz Congregacional, mas sobre todos os demais programas que aqui tem levado a pregação do Teu Evangelho a sério. Abençoa cada um que trabalha nesta rádio, Senhor, que eles possam cada dia mais estar comprometidos em aqui ser instrumento em Tuas mãos para abençoar a vida dos ouvintes. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.